Fala rapaziada, eu sou o John, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje rapaziada o papo vai ser sobre superação e motivação. Então se você tá meio pra baixo aí, passando por um momento meio desanimador da sua vida, eu te recomendo, fica no vídeo até o final, que hoje eu vim trazer 6 filmes que vão te dar uma dose braba de motivação e superação. Então, para você curtir o vídeo, se inscreva no canal para você ficar ligado para os próximos vídeos que eu vou subir aqui no canal. O primeiro filme que eu queria indicar para vocês, rapaziada, que é um filme chamado O Discurso do Rei, que conta ali um pouco da história do George VI, que viria a ser um novo rei britânico. George VI era nada mais nada menos do que o Alfred, e o Alfred ele tem sérios problemas de gagueira, rapaziada. E ele luta muito contra essa gagueira, mas não encontra um caminho. Até que a sua mulher contrata um terapeuta da fala para ajudar ele nesse processo. Rapaz, e se constrói entre o Alfred e esse terapeuta da fala. O Alfred não contava que no meio desse processo ele viria a se tornar o mais novo rei britânico. E rapaziada, tinha sérios problemas com a gagueira, ter que começar a falar em público e se tornar a voz do povo. Legal de ver esse processo de superação do Alfred, não é fácil. Então eu super recomendo esse divertido, é muito legal de acompanhar. O filme da lista que eu queria indicar para vocês é um filme chamado Invictus, que conta ali um pouco da história do Nelson Mandela e da seleção da África do Sul numa Copa do Mundo que teve em 1995. Era uma seleção que não era favorita, mas ela consegue se superar e chegar na final. O Morgan Freeman, ele interpreta ali o Nelson Mandela e o Matt Damon interpreta ali o capitão da seleção da África do Sul, que vai chegar na final. Então, rapaziada, é muito legal também de ver a relação ali de amizade ali deles, né? A aproximação ali do presidente, que é o Nelson Mandela. Pra vocês terem uma ideia, tanto o Morgan Freeman quanto o Matt Damon, os dois receberam um Oscar através do papel nesses filmes. Então, por aí você já mede o nível de atuação desses dois atores nesse filme. A dica para vocês dessa lista é Um Sonho Possível, que conta ali, basicamente, a trajetória do Michael Oher, que viria a se tornar um jogador profissional da NFL. Uma família muito pobre, ele foi adotado, as famílias acabavam não ficando com ele, mas até que ele acha uma família que realmente abre as portas da sua casa, e a dona dessa casa, rapaziada, é a Sandra Bullock, que inclusive também ganhou o Oscar por interpretar a Ligiane nesse filme. Muito bacana, também tem alguns questionamentos sobre a real história desse filme, mas eu queria falar para vocês focarem na superação do Michael, de sair de um cara sem teto até escolher a universidade que ele ia fazer a faculdade dele e se tornar um jogador profissional da NFL. Esse filme vale a pena vocês assistirem, vai te dar uma dose monstra de motivação. Galera, o próximo filme que eu queria indicar para vocês é um filme chamado Mãos Talentosas, que conta a história do Ben Carson, que é interpretado, rapaziada, pelo ator Cuba Gooding Jr. Esse ator é muito bom, ele já fez vários filmes, eu sou fã do trabalho dele, rapaziada. E conta ali, rapaziada, a história de um garoto negro de uma família pobre, mas que a sua mãe incentiva ele a estudar. Ela trabalha com uma galera rica e ela tem acesso a uma biblioteca gigante cheia de livros. E ela começa a incentivar o Ben a estudar naquela biblioteca, e através dos livros ele expande a mente dele e pega gosto pelos estudos, rapaziada, muda o jogo da vida dele, ele se torna um grande cirurgião reconhecido mundialmente através de uma cirurgia que ele realiza, a primeira cirurgia bem sucedida de separação de gêmeos siameses, onde os gêmeos saíram vivos. Muito motivador, é uma história linda de superação, eu recomendo demais vocês assistirem esse filme. Um filme da lista é um filme chamado Rocky, o Lutador, de 1976. Como eu falar desse filme e não dar um spoiler do roteiro desse filme, rapaziada, que foi criado pelo Sylvester Stallone, que interpreta o Rocky nesse filme. Então essa é uma superação aí através do roteiro, que foi criado pelo Sylvester Stallone, que na época era pobre, não tinha um puto no bolso, um sonho de levar esse filme, esse roteiro pro cinema e ele ser o Rocky nesse filme. Só que o cara na parede várias vezes e relatos que ilhado, inclusive um cara falou pra ele que ele não poderia interpretar o Rocky porque ele tinha a boca torta, mas ele não aceitou não, ele persistiu, ele não parou de lutar e ele conseguiu levar esse filme pros cinemas
e interpretar o Rock. A história do Rock é basicamente ali um lutador da Filadélfia que não é nada demais. E o lutador ali desse filme é o Apollo Creed. E o Apollo Creed tem um oponente ali que ele marca uma luta, só que o cara acaba se lesionando. E o Apollo Creed tem a ideia de dar algum lutador desconhecido. E acaba caindo no colo do Rock essa oportunidade. Rock pega essa oportunidade como a oportunidade da vida dele. E é muito legal, rapaziada, de ver ali o Rock se preparando para essa luta. Realmente o Rock levou a sério essa parada. E é muito legal de ver ali ele correndo pelas ruas da Filadélfia, acordando 4 horas da manhã, se superando a cada dia. Vai te dar uma dose monstra de motivação esse filme. A música em si, rapaziada, já vai te dar uma dose monstra de motivação. E é muito legal o final desse filme, rapaziada. Vão ter várias lições, inclusive o Creed mesmo, ali o treinador dele vê o treino do Rock e ele tenta alertar o Creed e o Creed começa a desdenhar, né, não levando a sério. E é muito legal, a luta realmente de verdade. Rapaziada, muito legal o final desse filme que sai da mesmice, entendeu? Então, vale a pena demais, rapaziada, assistir esse filme. É pura motivação e superação. O último filme da lista que eu queria indicar pra vocês é um filme chamado A Procura da Felicidade, que conta ali a história do Chris Gardner, que é interpretado pelo Will Smith. Esse filme, ele passa por tudo que você imaginar na vida. Ele é despejado, ele perde o emprego, ele é atropelado, ele é preso, a mulher dele abandona ele e ele acaba lidando com tudo isso e ainda tendo que ser um pai de uma criança pequena ali. De acompanhar a trajetória do Chris, que viria a ser um milionário, mas esse filme conta toda a trajetória dele e é muito legal, rapaziada. Tem cenas chocantes ali, tem uma cena muito triste ali que é o Chris ali dentro, que ele tem que passar a noite dentro do banheiro de um metrô e as pessoas querendo entrar no banheiro, usar o banheiro, e ele ali tapa o ouvido do filho dele, começa a chorar para não acordar o filho dele. Mas também é um filme que vai te motivar bastante. Tem um momento ali legal também com o filho dele, que eles estão jogando basquete juntos e ele fala uma frase que marcou bastante nesse filme, que ele fala pro filho dele: nunca deixe ninguém falar que você não pode fazer algo. Se você quer uma coisa, vai atrás. Então é um filme que vai te emocionar, vai te fazer chorar e eu recomendo demais. Rapaziada, calma, não acabou. Eu vou deixar um bônus, um último filme aqui, melhor filme que eu já assisti na minha vida de superação e motivação. Eu acho difícil você discordar de mim depois que você assistir esse filme. Homens de Honra. Esse filme também é interpretado pelo Cuba Gooding Jr., que conta a história do primeiro negro a entrar para a Marinha Americana. E ele viria a se tornar também o primeiro capitão da Marinha Americana. Esse filme, o rapaz ali ele tem que lidar com preconceito, com racismo. Ele se supera. Não chorar nesse filme, você tá morto por dentro. Recomendo demais, rapaziada, toda a trajetória. É um filme longo, mas você não consegue parar de assistir esse filme porque a cada vitória dele ali tenta prejudicar, ele tenta fazer de tudo. Os racistas ali, tem um oficial ali que faz de tudo para ele não se tornar um marinheiro, né? Fica sabotando ele a todo momento, fica prejudicando. Tem uma parte do filme bem legal ali que ele tem que fazer uma prova para se tornar um marinheiro e ele tem que montar ali um equipamento ali embaixo da água e ele mergulha antes e depois os caras jogam ali as ferramentas, só que uma bolsa de ferramentas. Só que o que os caras fazem? Eles vão e rasgam aquele saco de ferramenta e as ferramentas começam a se perder no meio do mar ali e mesmo assim demora mais de 8 horas ali, mas ele não sobe para cima enquanto ele não consegue montar aquele equipamento, que era a prova para ele poder se tornar um marinheiro. Só que não para por aí, por vários perrengues, porque ele quer se tornar um capitão da marinha. E é muito, muito legal de acompanhar esse filme, as cenas assim, que, olha, pra mim é o melhor filme e eu acho difícil você discordar. Assim, é o tipo de filme que você termina de assistir e ele fala assim: cara, eu vou conquistar o mundo, não tem como. Não tem como, eu posso até não ser igual a esse cara, mas eu consigo ser 10% desse cara. E se você for 10% do que esse cara se superou na vida, rapaziada, você já vai ser um puta cara de sucesso. São os filmes que eu queria indicar pra vocês. Se vocês têm algum filme aí que vocês acham que faltou nessa lista, comenta aí nos comentários. Camarada, algum amigo, alguma pessoa que você conhece que tá desmotivado, que tá passando por um momento de dificuldade na vida, ou você mesmo, assiste, recomenda esse vídeo para essas pessoas, esses filmes que eu indiquei aqui para vocês, porque vale a pena demais. Eu tenho certeza, rapaziada, que vai mudar
a forma de vocês verem um pouquinho as coisas e não tem como não dar uma injeção de ânimo, de superação para vocês. Então se vocês curtiram esse vídeo, vão no canal que vai vir muito vídeo pela frente aí. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo.